Boa tarde. Muito bem. No nosso aniversário, nós temos como tema Minha Igreja, como e por que me envolver. E é uma das coisas que a gente, quando estávamos reunidos com a equipe e pensando uma forma de contar a história da Igreja Batista Luz do Mundo, a gente pensou em várias formas, como é que seria, e o resumo foi que vamos contar de uma forma diferente. Vamos contar através de imagens, que vocês já devem ter visto, os 15 anos da igreja, passado através de pequenos flashes com algumas fotografias. E a segunda forma de contar essa história foi através da transformação que Deus faz na vida das pessoas. Então, nós convidamos 15 irmãos que estão aqui desde o início. Só que a gente resolveu pegar cada um pelo ano que a pessoa se tornou membro. E a gente espera que, através desses testemunhos, a gente possa entender um pouquinho da história dessa igreja, o ministério, o que ela tem feito na vida das pessoas, tá bom? Então, vamos começar com um dos fundadores. Essa igreja começou em 2008, com o desafio que Deus colocou no coração do pastor Mauro, de começar uma igreja do zero. E eu agradeço muito a vida do pastor Mauro, pelo desafio, pela coragem que ele teve de embarcar nesse projeto tão grandioso que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmão. É um privilégio fazer parte da Igreja Luz do Mundo. É uma honra vir aqui à frente falar da igreja, dessa igreja amada. Cheguei na igreja em 2008, terceiro culto. A minha visão, impressão quando eu cheguei lá, passa a foto para mim aí. Era na sede da Bávara, era desse jeito aí, ó. Não tinha placa, era um auditório dentro, né, lá atrás. Tinha um rapaz que trabalhava, que abria, a gente não tinha chave, rua meio esquisita, rodeada de prédio, iluminação péssima. A minha visão foi que nada ia dar certo. Aí eu passei aquela semana martelando na minha cabeça aqui, né? Rapaz, aí, próximo domingo, fui. Aí foi um sentido. Eu passei 10 anos na Manancial, não me envolvi em nenhum trabalho lá. Tive uma passagem muito rápida, no som, muito rápido, né? Aí eu acho, bastante tempo depois, na Luz do Mundo, eu vi que foi um chamado de Deus, nesse trabalho, começando do zero, né? Foi muito importante no meu crescimento espiritual, né? Todo detalhe que a gente conquistava, conseguia, a compra do primeiro teclado, né? Volta só a foto lá. Pronto. Aqui a escola dominical era no apartamento do Mauro Júnior. Lá só tinha à noite na Bave. O EBD era na casa do Maurinho, né? Então tudo era limitado. Quando a gente conseguimos, ao domingo na Bave, era uma vitória, né? Ficar de manhã a EBD e à noite, o culto da noite, né? Então era cada detalhe importante, a gente se alegrava com aquilo ali, né? Muito bom fazer parte dessa igreja, né? Tive várias passagens aqui pelos 2 conselhos, né? E me envolvi na igreja e estou aqui disposto a sempre se envolver com os irmãos, participar da igreja, né? Então, mais ou menos isso que eu falo da igreja, é pouco tempo, né? E é gratificante fazer parte dessa igreja. Obrigado. Boa noite, irmãos. Para quem eu não interajo tanto, o meu nome é Adriana. E, assim como o Damião, eu cheguei junto com o Danilo na igreja em 2008, né? Mas estou ligada aqui ao ano de 2009 por um motivo muito especial, né? Em 24 de agosto de 2008, eu me converti na Igreja Batista Luz do Mundo. Ainda não era igreja, né? Era uma congregação. Mas, e em 2009 foi quando eu me batizei e pude me tornar membro da igreja, né? Por isso que eu estou aí no ano de 2009. E de lá para cá, eu tenho tentado servir a igreja,
né, na medida das possibilidades, porque com a chegada das crianças ficou um pouco mais difícil, mas atuei no Conselho de Patrimônio, fui superintendente de patrimônio também por um período, atuei como secretária durante vários anos, e agora, recentemente, eu atuei dando aula para as crianças, né, antes da chegada do Davi. E eu queria dizer assim, que um momento marcante realmente da minha vida foi o dia da minha conversão. Eu lembro especificamente da pregação que me levou a me converter a Cristo, e ela está lá no site do pastor Mauro, e é algo muito bom, porque toda vez que eu revejo eu tenho vontade de chorar, que era uma pregação que o pastor falava da luta da nova criatura, né, a carne versus o espírito, e o espírito versus a carne, obviamente. E, no final, o pastor falou, né, que quem ainda não tinha Cristo sequer estava nessa luta, né, sequer tinha a oportunidade de participar dessa luta. E, ali, naquele momento, eu senti que eu ainda não estava nessa luta e que eu queria estar, porque eu queria fazer parte do exército de Cristo, né? Então, foi algo que mexeu comigo, e, naquele momento, eu sabia que eu precisava mudar, e foi quando eu aceitei a Cristo em 2008. Então, foi esse o momento mais marcante, né, da minha história na Luz do Mundo. E sobre o serviço na igreja, é muito bom, eu acho que nos completa, né? Você servir a igreja completa a sua vida como servo de Deus, né? Então, eu pretendo, assim que possível, quando o Davi puder ter um pouco mais de autonomia, voltar a servir para o que Deus me chamar, para o que o meu coração disser que Deus quer, porque é algo que realmente me completa a minha vida como cristã. Muito obrigada. Boa noite. Eu me tornei membro em 2010, e com pouco tempo que eu já estava aqui na igreja, era ainda lá na Carlos Vasconcelos, era ainda na ABAV, mas com um pouquinho de tempo que a gente foi na Carlos Vasconcelos, eu comecei a servir no departamento infantil, e aí dava aula para os pequenininhos, eu acho que de 3, 2, pegava bebezinho, até acho que uns 4 anos eu conseguia dar conta deles, maiorzinhos aí eu já não ficava. E aí foi nessa época que, com as crianças, foi que eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era que a criança podia ter febre no estômago. Uma criança, um dia, na hora da chamada, eu perguntando, e uma delas falou assim: tia, o amiguinho não veio porque ele está doente, ele está com febre. Eu disse: é mesmo, ele está com febre? Sim, tia, ele está com febre no estômago. Aí eu disse: ah, tá certo, então tá bom. Então, assim, todo dia eu aprendia uma coisa nova com as crianças também. E foi sugerido para a gente falar alguns momentos, né, especiais que a gente já viveu aqui nesses anos de Luz do Mundo. E eu separei aqui 3 deles. E um dos mais especiais foi o meu casamento com o André, né, e ele se tornou ainda mais especial porque, acho que mais ou menos uns 2 meses antes, o meu pai teve um infarto no coração, e ele teve uma parada cardíaca, foi bem sério, e isso deixou mais marcante ainda e mais especial fazer parte da Luz do Mundo, porque a gente recebeu muito carinho dos irmãos na época, que oraram pela saúde e pela recuperação do papai. E ele ficou bem, graças a Deus, depois fez a cirurgia, e ele está bem atualmente, e assim, isso marcou muito, porque a gente poder saber contar que a gente tem um carinho dos irmãos, e receber uma ligação, receber uma mensagem de que estavam orando, se a gente precisava de alguma ajuda, né? E isso foi até... eles acompanharam cada momento, desde o dia mesmo que aconteceu, até 2 meses depois do dia da cirurgia, e isso me marcou muito. E outro fato que sempre me marcou muito e que sempre me deixava muito feliz era quando a gente vinha apresentar um dos meninos da igreja, né?
Primeiro o Dedé, depois o Mateus e depois o João. Então, era uma felicidade muito grande no meu coração de estar aqui com eles, apresentando eles à igreja e sabendo que a igreja está sempre orando por eles, sabendo que a gente tem um departamento infantil que ensina, que se preocupa com o coração deles e que ora por eles, para que um dia eles venham a crer verdadeiramente no Senhor e entregar a vidinha deles para Cristo. Então, é isso. Obrigada. Boa noite a todos. Quando eu recebi o convite pela Joelma, de vir aqui falar um pouco do que a igreja significa na minha vida, falar um pouquinho a gente não deixa de falar um pouco do momento de conversão, né? Quando a gente vem para cá para falar um pouco da igreja, fiquei muito feliz pelo convite. É uma oportunidade de poder falar o quanto a igreja foi e é importante na minha vida e da minha família. Primeiro, eu acho interessante a gente começar a falar um pouco do que é a igreja, né? Realmente, investigando lá na Bíblia, na Palavra de Deus. A igreja ela é o corpo de Cristo, tendo o próprio Jesus como cabeça. E em Romanos 12, 5, diz que assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Assim, a igreja, para mim, ela é um corpo onde estamos ligados uns aos outros e somos direcionados por Jesus, que é o cabeça. Como muitos aqui já sabem, eu já dei meu testemunho, né, de conversão em algum momento aqui na igreja. Eu nasci em um lar de família católica. Cresci dentro dos princípios cristãos, tá? Sabendo realmente o que dentro da sociedade é correto, o que não é correto. Mas somente eu vim entender de forma verdadeira a palavra de Deus quando eu comecei a assistir os cultos aqui na Igreja Batista Luz do Mundo. Quando iniciamos, a igreja ainda era na ABAV, estava no seu início, né, em 2011, e a convite do meu esposo, eu comecei a assistir os cultos. Neste período, eu já estava casada, né? O Enzo ainda um bebezinho de colo. Acho que o pastor Mauro até lembra que, quando a gente chegava, Enzo nasceu com alergia à proteína do leite, e aí tinha um refluxo importante. E aí, quando a gente chegava na porta da ABAV, ele associava a clínica que ele ia e chorava, regurgitava de tanto chorar. Mas, assim, a gente começou a assistir os cultos lá. Nessa época, o Lucas não era nem nascido, né? E, semana a semana, assistindo às pregações do pastor Mauro, aquelas palavras iam tocando de forma profunda o meu coração e me faziam entender muitas coisas que eu não entendia ainda ou que tinha aprendido de forma errada. Até que, em 2011, né, foi um momento realmente muito importante na minha vida, em que eu aceitei a Cristo, né, como único Salvador. E, assim, na Igreja Batista Luz do Mundo, eu tive a melhor de todas as oportunidades da minha vida, que foi conhecer o verdadeiro Deus, e, com a graça dele, eu obtive nova vida e novo coração. Em relação a momentos em que eu servi aqui na igreja, né? Eu acho que os antigos devem lembrar que, logo no início, eu fiz parte de uma comissão, que era uma comissão de eventos. Era eu, Patrícia, que hoje não está mais aqui, né, e o Fidel. Eram nós três nessa comissão. Foi um tempo, assim, extremamente gratificante na minha vida. Depois disso, eu também tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Patrimônio. Foi bem na época da pandemia, então nossas reuniões acabavam sendo mais online. E depois eu tive a oportunidade de servir através do projeto Fisioterapia na Comunidade, onde a gente conseguiu trazer essa comunidade que fica aí logo abaixo, né, aí do lado do Rio Mar, a comunidade Pau Fininho,
à igreja, e em alguns momentos também tivemos a oportunidade de ir até a residência deles, né? Alguns irmãos também participaram desse momento para dar um suporte. E, na oportunidade, né, além de prestar assistência fisioterapêutica, sempre estávamos fazendo um devocional, tanto com os alunos participantes do projeto, como com a comunidade. Então, foram momentos extremamente ricos. E, nesse momento, né, em que estávamos em contato com a comunidade, eu percebi o quanto as pessoas estão distantes do Senhor. E o quanto deve ser difícil, né, você ter um problema físico, e não crer na existência de um Deus maravilhoso capaz de aliviar nossas dores. Um momento especial na igreja foi ver o crescimento espiritual dos meus filhos, né, Enzo e Lucas, e, em especial, a conversão do Enzo, né, a conversão e o batismo. Fomos percebendo de forma gradativa, né, a evolução espiritual dele, e no período da pandemia, ele chegou para mim, Dênio, e nos falou que tinha aceitado a Cristo, né, como único Salvador. Peço a Deus, né, que continue abençoando essa igreja e que eu e minha família continuemos crescendo na fé em Cristo, em graça, em amor, em bondade e em fidelidade. Obrigada e boa noite. Cheguei em 2012 para juntar forças com o time da música, o vastíssimo time da música de 2012, que era o André e a Ana Hércia. Eu vou lá para aumentar em 33,3%. Aí, né? Enfim, a matemática não deve estar certa, não, mas eu fiz foi letras, não fiz números, então, para aumentar o time da música e trabalhar. Só que quando eu cheguei aqui, conversei com o pastor Mauro, né? Pastor Mauro, eu preciso de um tempo para me restabelecer. Eu estava passando por uma questão de fraqueza espiritual, de uma questão pessoal. O pastor Mauro disse, não seja por isso, né? Vou decretar aqui, junto ao André, que ninguém toque em você, até você dizer que pode voltar a trabalhar com o pessoal da música e tal. Que aconteceu mais ou menos no final de novembro. Eu disse, eu estou bem melhor, pastor, agora eu vou chegar perto da Ana Hércia, do André e tudo mais. Na hora de eu chegar perto, o André sai da igreja. A Ana Hércia sai da igreja. Então, o departamento de música, o coordenador, o músico, tudo era eu. Foi complicado. Mas foi um comecinho muito interessante, e aí o restante tive ajuda, Deus foi somando, e essa parte da música foi acontecendo conforme a vontade de Deus, né? Crescimento nessa área. Mas eu queria trazer um eventozinho para mostrar a importância da Igreja Batista Luz do Mundo para mim, e não aconteceu nem dentro da igreja, né? Em janeiro de 2017, talvez alguns se lembrem, eu estava com encefalite autoimune, eu quase vou para a glória. Jesus falou, não, isso é só uma provação, não é agora. Né? Você vai passar um tempinho aqui e tal, porque foi bem, como o pessoal aqui no Nordeste diz, foi com emoção. Eu pensava que, será que está chegando a hora? Deus disse, não, isso aqui tem um propósito, mas não é. E a quantidade de irmãos aqui da igreja, inclusive da Manancial, que era de onde eu vinha, me visitando, eu estava num quarto, que era uma enfermarinha, com um descrente. Ele ficava impressionado, como assim, como você tem amigos? Amigo não, são os irmãos da minha igreja. Né? Era mais ou menos assim, 10% dos que me visitaram era da minha família de sangue, né? 90% foi aqui a Luz do Mundo, e toda vez que alguém saía, né, ele olhava para mim, mas, de novo, qual é o tamanho da sua igreja? Mais ou menos, e tudo. E isso, assim, eu pude perceber, eu estava com a cabeça bem, como diz o próprio nome da doença, pegando fogo, né? Não conseguia andar, às vezes não conseguia falar, foi restabelecendo, mas assim, dentro do coração, isso aí não tinha alteração, era o orgulho em Cristo, da alegria de ver os irmãos chegando lá para me prestar 5 minutinhos de visita que foi. Cadê a Patrícia? Patrícia talvez não se lembre, na hora de uma punção lombar,
que o cara mete uma agulha desse tamanho nas suas costas aqui para tirar não sei o que não achou nada, depois no final disse, não, você não tem nada. Está vendo por que você foi inventado? Você viu para nada, não tinha nada. Patrícia e o Alican chegaram logo naquela hora, como se Deus tivesse mandado lá para me confortar, porque o médico dizendo para você, não se mexa não, senão você fica, pro resto da vida você fica, pode deixar. Né? Mas, enfim, e eu não vou me esquecer da reação do outro, que recebeu, acho que a visita da mãe, com quem ele estava brigado, assim, um contraste imenso entre a vida de um não crente e a oportunidade que eu tive de falar com Cristo com ele. Helder estava lá, visitou-me com Elzani e teve a oportunidade de pregar para ele. Né? Eu não estava conseguindo falar direito. Karen me levou de volta para casa no último dia. Meu médico lá era amigo do ex-chefe dela e tal, e tudo. A igreja, no caso, a Karen não era membro da Luz do Mundo na época, mas, assim, a Igreja do Senhor Jesus é uma bênção na minha vida, a Igreja do Senhor Jesus é uma bênção na vida de todos nós. É pura graça e vamos nos alegrar com isso. Né? Bom dia, irmãos. É difícil estar aqui em cima, né? Bom, como está dito aí, eu entrei em 2013, né, então, fazer 10 anos, e eu fiquei pensando em falar em 2 aspectos desse tempo. Primeiro, como eu vejo a Igreja Batista Luz do Mundo, e segundo, um pouco de membresia. Mas o desafio é que a Joelma me pediu fazer isso em 2 minutos, então vamos tentar correr bastante. Mas pensando em como eu vejo a Igreja Batista Luz do Mundo, me veio logo na mente a imagem que o Senhor Jesus Cristo usou ao se referir às igrejas, às 7 igrejas de Apocalipse. E ele usou a expressão de candeeiro, a figura. Né? Então, é assim que eu vejo a Igreja Batista Luz do Mundo, como um candeeiro que ilumina regiões e corações e vidas. Principalmente aqui, nesse morro, como ela brilha, como ela ilumina, e em que sentido? Não só com a luz física, que é bonita, mas as vidas. E eu vejo também 2 características que o Senhor Jesus usou para se referir, elogiando algumas igrejas, daquelas 7 de Apocalipse. O zelo pela palavra, pregação com zelo, não importa a quem vai agradar, mas é o compromisso de pregar com fidedignidade. E o segundo, o envolvimento, um compromisso em testemunhar quem é o dono dessa igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo essas características aqui na Luz do Mundo. E sobre serviço, rapidamente, há 7 anos, eu acho, que eu tenho servido no Conselho de Patrimônio. Então, tem sido uma experiência muito rica, e eu queria destacar 3 nessa parte do Conselho de Patrimônio. Primeiro, é ter vivido, dentro do Conselho, o que eu considero um milagre, é de estar aqui hoje, nessa sede. A gente, olhando os números lá, era absolutamente inconcebível pensar em ter o que nós temos hoje. Totalmente fora da realidade. Mas Deus mexe corações de irmãos, de não irmãos, e colocou à disposição de presentearem ofertas que deu para fazer o que nós estamos vendo aqui hoje. Totalmente sobrenatural. Então, é um privilégio ter vivido dentro do Conselho essa realidade. E o segundo ponto do Conselho até hoje, a gente lida com situações mais confortáveis, menos confortáveis, em termos de resultados financeiros, altos e baixos, apertos, e a igreja se sente desafiada e responde, e nunca vimos faltar o azeite na vasilha. Deus tem honrado. Ao longo desse tempo todo, mexe o coração de irmãos e chega oferta, os irmãos se sentem desafiados e respondem, e assim está sendo sustentado. Né? E o terceiro e último é o privilégio de conhecer mais de perto os outros irmãos membros do Conselho. Foram vários ao longo desses 7 anos do Conselho, e é muito bonito da gente ver o compromisso, o envolvimento, a seriedade, o zelo com que cada um trabalha dentro do Conselho e a harmonia que tem entre nós. Então é isso, irmão, que nosso Deus continue sendo louvado em tudo isso. Amém. Bom dia, meus irmãos. Parabéns à amada Igreja Batista Luz do Mundo pelos 15 anos de vida. E que vida boa, né? Que vida gostosa. Bom, contando um pouco da nosso contato e nossa vinda para cá, para a igreja e essa trajetória, nós
a minha vinda e da minha família para cá coincidiu, foi mais ou menos uma continuação do ministério que o pastor Mauro tinha na Igreja Batista Manancial. Então, foi mais ou menos naquela época em que ele teve problema de saúde, teve que se afastar um pouco, e nesse contexto a gente acabou tendo o desejo de conhecer outras igrejas, saber se realmente onde é que a gente queria ficar, né? Então, acabamos, eu e a Cláudia, Cláudia, vamos conhecer até outras denominações, né? Vamos saber o que o mundo da igreja cristã evangélica no Ceará, vamos ter uma noção do que ela pode oferecer. Então, essa trajetória foi, até certo ponto, bem frustrante, né? Porque logo a gente viu pessoalmente, testemunhou pessoalmente quão distante do Evangelho uma igreja pode estar, né? Então, de diferentes modos, às vezes como uma palavra ministrada parcialmente, mas com tudo ok, às vezes com um show, né? Igrejas que dão verdadeiros shows, às vezes com aquela coisa muito fervorosa, mas sem conteúdo. Então, a gente logo viu que a força da palavra, né, a força da palavra ministrada como ela deve ser, dentro da verdade do Evangelho, é a maior força capaz de manter um crente numa igreja. Não há nada que seja mais importante, mais forte, que cause provoque um laço mais intenso de um crente com a sua igreja do que a própria palavra em si. E como nós tivemos esse privilégio, eu e minha família, de sermos expostos a essa palavra de uma forma bem intensa, aprofundada, foi muito difícil não vir para cá, né? Não, porque exatamente por isso, porque realmente não é tão comum esse privilégio, né? É uma graça de Deus, uma bênção de Deus, a gente poder ser exposto, em toda a nossa família, filhos, poder ser expostos à palavra de Deus corretamente pregada. Então, essa graça, eu sou muito agradecido a Deus, muito grato por minha família ter sido exposta desde o tempo da Manancial e continuando aqui com a Luz do Mundo. Então, eu acho que a importância da igreja, da minha igreja e da Igreja de Cristo, e especificamente da Luz do Mundo, sobre mim, sobre a minha família, ela é bastante multiforme, né? Ela mexe o nosso contato com Deus é aqui dentro da igreja, mais intenso. Tem a questão, né, de nos relacionarmos com os irmãos, comunhão, onde nós damos efusão à nossa adoração a Deus, cantamos a Deus, né? Onde os nossos filhos ganharam o conhecimento de Cristo e foram colocados num caminho correto na trajetória de suas vidas, no desenvolvimento do seu caráter. Foi aqui na igreja, tem sido aqui na igreja. Então, realmente a graça e a bênção que a igreja nos concede é extremamente multifacetada, né? São vários aspectos. Mas, assim, eu queria destacar um aspecto que, para mim, é o mais importante. É a igreja ser a guardiã da verdade, né? É de nós sermos aqui nesse local os guardiões da verdade de Deus aos homens. Uma verdade que começa a ser revelada a Adão, né? Começa a ser revelada do tempo de Gênesis, da criação, Adão e Eva. Deus vai revelando ao seu povo escolhido de Israel. Então, os atributos de Deus, os planos de Deus, né? Como ele se relaciona conosco, como ele se relaciona com o futuro, com a soberania dele sobre todos os elementos do universo, da terra. Isso está guardado nas Escrituras Sagradas, né? Então, nós somos a consequência do que o povo de Israel tem trazido até hoje, né? Nós tivemos a graça de ter visitado lá Israel, né? Os manuscritos do Mar Morto, que são os originais mais antigos encontrados, eles são guardados em um museu com a proteção anti-bomba, né? De concreto, cimento. No fundo, a gente não tem acesso aos originais, é um tesouro,
né? É um tesouro, porque ali está a verdade do próprio Deus ao ser humano revelada, né? E isso, a igreja local, uma igreja séria como essa aqui, que proclama a verdade, desde o Velho Testamento, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, passando pelo próprio sacrifício de Cristo, pela sua ressurreição, e apontando para o que virá, para o milênio, né, para a nossa ressurreição, para o nosso encontro com o Senhor. Então, toda essa verdade, a nossa igreja é guardiã. E não existe nada mais importante na face da terra, né, do que a verdade de Cristo revelada aos seus filhos e à sua criação. Então, isso aí, para mim e para a minha família, representa um porto seguro, né? Eu vou lá, vou pisar num local onde a verdade é proclamada e é vivida pelos seus membros que procuram viver essa verdade, apesar de todos os defeitos, todos os pecados, mas cada um de seus membros procura viver essa verdade de Deus revelada aos homens. Então é um tesouro, é um grande tesouro, né? Então é realmente um privilégio. Estamos longe de ser uma igreja perfeita, né? Eu acho que poderíamos fazer muito mais coisas que certamente agradaria ao coração de Deus, mas a essência nós temos, né? Que é a essência do amor a Cristo, da verdade de Cristo proclamada aqui nesse lugar, do amor de uns para com os outros, né? E da seriedade, da reverência ao que o Senhor nos deixou como legado e como verdade para que seja proclamada como verdadeira luz do mundo, né? E hoje eu entendo muito mais, né, o que é o nome da igreja ser luz do mundo, né? Quando o pastor Mauro escolheu esse nome, esse nome é tão, igreja pequenininha, luz do mundo, é uma coisa muito, não está soando muito arrogante, não? Não está, porque depois eu entendi que a luz do mundo é exatamente isso aí, é a verdade, é onde está a verdade guardada, né? A verdade que não é nossa, mas é de Deus nas Escrituras Sagradas, e a gente difunde isso, e eu acho que essa igreja tem feito isso com excelência. E então só temos a agradecer, né, eu e minha família, em nome da minha família. Meus filhos foram edificados nessa igreja, hoje vivem suas vidas cristãs intensamente, corretamente, então outro motivo de segurança. O meu casamento foi edificado nessa igreja, né? Então assim, nós também crescemos no casamento, na família, e só tenho a agradecer, né? Cada departamento, né, começando dos departamentos, dos conselhos, né, dos pequenos departamentos, o ministério da escola dominical, que é fantástico, de altíssima qualidade, né? Altíssima qualidade, assim, é um tesouro realmente para quem quer ter cultura cristã, quem quer mergulhar nas Escrituras, quem quer, né, aprofundar no conhecimento, bem diversificado. Aí vem o ministério do pastor Vadson com os jovens, agora com o Pepe, ou seja, realmente um porto seguro. E aí, em nome de todo esse corpo, o ministério do pastor Mauro, que nos traz, né, com tantos anos de zelo, com tanta dedicação de estudo, né, aconselhamentos, nos traz a verdade de Cristo proclamada com uma qualidade excelente, um nível de aprofundamento excelente, dedicação, e que entra nos nossos corações, né, e que nos edifica e nos faz caminhar para frente até o nosso encontro com o Senhor. Então, eu agradeço a cada um dos irmãos pelo privilégio, né, de desfrutar dessa comunhão com vocês e de ser membro dessa igreja. Bom dia. Como vocês viram aí, eu entrei em 2015, entrei em fevereiro de 2015. Mas eu cheguei na igreja no último domingo de novembro de 2014. Em dezembro, eu estava de férias, e o tio Vaício perguntou, está fazendo o quê? Aí eu, nada. Aí ele, pois tu vai para a igreja trabalhar. Eu ia quase todos os dias como menor aprendiz, como ele gostava de falar. Eu comecei organizando uma possível biblioteca que nunca vingou. Quem sabe esse ano sai. Ajeitei aquele mapa que tem na sala dele, com a localização das casas dos membros da época. Inclusive, quarta-feira, tinha um monte de gente lá, fazendo exatamente isso. Corrigia as provas do Ministério Infantil e catalogava as pregações do tio Vaício. Depois que me tornei membro, comecei na extinta livraria. Também era vice-tesoureiro.
vice-tesoureiro interino do Rogério, porque na época não tinha vice e eu era menor de idade. Pegava dinheiro dos gasofilácios, pagava o Zé, fazia pagamentos, ia no banco a pé, ali da Carlos Vasconcelos até aquele banquinho pertinho. Tinha Marli que me ensinou a fazer depósito, que eu nunca tinha feito antes na vida. Quando eu comecei a ir só, ia morrendo de medo, voado para voltar para a igreja. Pouco tempo depois de me tornar membro, as pessoas do então Ministério de Som estavam saindo do som. Aí eu vi o pastor Mauro com o tio Weisson. E agora, vi só o tio Weisson apontando para mim. Aí o pastor Mauro, e dá certo? Aí eu pensei, vixe, aprendi e estou até hoje juntamente com o Ministério Falando de Cristo e os vídeos da Luz do Mundo. Arrumo as salas de EBDs, ajudo os professores e o Mauro Júnior. Já preguei no Ministério Infantil, já preguei na Mocidade quando nem existia ainda, antes do papai assumir, que só tinha 5 pessoas na Mocidade, era eu e mais 4. Já dei aulas de EBDs que o Carlos fazia, quase me obrigava a falar. Liderava as dinâmicas e as músicas das programações da Mocidade. Tudo isso, graças a Deus, a meus pais que decidiram vir para a Luz do Mundo e a tio Weisson. Porque antes de vir, eu não fazia absolutamente nada na igreja. Só ia para ficar sentado e para conversar. A Luz do Mundo é minha segunda casa, onde eu fico contando os dias para chegar a hora dos cultos, para servir os irmãos e para louvar a Deus. Para mim, o fato mais marcante desses meus 8 anos foi a mudança de sede da Carlos Vasconcelos até aqui. Passando pelos anos de construção, até nós chegarmos em 1º de julho de 2017, um sábado. Nesse dia, algumas pessoas vieram arrumar a igreja, limpar os livros da livraria, os livros do tio Weisson, os livros do pastor Mauro, arrumar o som, carregar cadeira, mesa. A gente fez um almoço para todo mundo que estava. Acho que tinha umas 20, 30 pessoas aqui. Foi até aqui o almoço, aqui fora, ao ar livre. Foi o dia todinho que a gente passou aqui arrumando a igreja todinha. Uma pena que no dia seguinte, no dia 2, eu estava fazendo a US e perdi a primeira EBD da nova sede. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Eu fiquei até nervosa depois desse testemunho aí. Tão rico, né? Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Morganda, né? E, assim, é um privilégio estar aqui hoje. Eu quero agradecer aos meus pastores, né? A Deus, por poder estar compartilhando com os meus irmãos em Cristo das minhas experiências aqui em servir na igreja. Mas, em especial, tem 2 pessoas que são muito importantes para mim que eu gostaria de agradecer, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à minha mãe. Muito obrigada por orar sempre incessantemente pela minha salvação, por estar sempre me exortando, né? E a minha discipuladora, a irmã Sandra, que foi muito importante, né, no meu processo para me tornar membro dessa igreja. Então, assim, em 2016, quando eu iniciei o processo para ser membro da igreja, eu percebi que era uma decisão muito importante, né? E que fazer parte de uma igreja em que o maior propósito era servir e amar a Deus era muito especial. Eu sempre tive vontade de servir, mas eu não conseguia identificar uma habilidade para poder servir. Então, eu comecei a orar a Deus e pedir que me direcionasse, né, nessa questão. Eu me coloquei inicialmente à disposição para fazer ou auxiliar aquilo que fosse possível na igreja. E comecei auxiliando na cozinha, né? Depois eu fui para eventos com a irmã Nayara, né? Logo depois com as irmãs, as mulheres de oração, também passei um tempo, né, auxiliando.
E, por fim, também servi como secretária, né? E até hoje eu estou no patrimônio, né? No Conselho de Patrimônio, com a irmã Mônica e com outros irmãos muito queridos, que é um trabalho que alegra muito meu coração. E eu me sinto privilegiada de poder servir na minha igreja, primeiro porque eu acho que agrada a Deus, né? Segundo, porque é uma forma de conhecer mais os irmãos, de interagir, né, de compartilhar com eles experiências, momentos especiais, né? E, por último, porque agrada realmente o meu coração, me faz feliz servir a minha igreja, né? E, então, como pontos marcantes dentro da igreja, para mim foi me tornar membro, o meu batismo, né? Para mim foi muito emocionante. E agora, recentemente, eu acho que alguns irmãos compartilharam muito comigo do problema com o Joel, né, meu marido. Ele esteve hospitalizado e foram momentos bem difíceis. E a igreja chegou junto, né, a igreja, os irmãos. E mesmo com o isolamento em que nós vivíamos, eu recebia mensagens de conforto, de força, de motivação, que foram coisas assim fantásticas. Eu não tenho como descrever o quanto foi importante a presença de vocês, mesmo de uma forma virtual, né? Então, isso me fez ter certeza de que eu estava no lugar certo, fazendo parte de uma comunidade que realmente entendia o que era servir e amar a Deus, né? Então, é isso. Obrigada, irmãos. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a nossa querida igreja, hoje e sempre. Que ela continue na fé e na obra do nosso Senhor, Deus, Pai, por todos os tempos. Em 2016, já tinha me convertido na igreja Cordeiro de Luz do Mundo, depois de dar muito trabalho ao pastor Josias, dando muitas respostas, igual aquelas que o senhor falou ontem à noite, pastor. Mas eu acrescentei uma. Ainda não estou pronto. Não me vejo dentro de uma igreja. Mas, graças a Deus, me converti. Em 2016, quando ele se aposentou, fomos fazer visitas a algumas igrejas e chegou o dia da Luz do Mundo. Ainda lá na Carlos Vasconcelos, chegamos e é onde estamos até hoje. Em 2017, nos tornamos, para a alegria nossa, nos tornamos membros da Luz do Mundo, eu com toda a minha família. Foi para nós um grande privilégio ser aceito por toda a Irmandade da Luz do Mundo. O que é a Luz do Mundo para mim? Uma grande família de irmãos na fé em Cristo Jesus, muito bem dirigida pelos nossos pastores, que, tendo recebido de Deus a missão de pastorear este rebanho, o faz com muita doutrina, zelo e amor. E nisso nós somos muito gratos a Deus. Em 2020, tive o privilégio de ser indicado para o Conselho de Patrimônio, onde fiquei 3 anos, sendo que para exercer o último ano, tive que fazer uma condição com o pastor Watson. Porque no ano anterior, no final do ano, eu tinha passado mal aqui na igreja, e ele me levou para o hospital. E ele me levou de uma maneira bem apressada, sabe? E aquilo me causou muito medo. Verdade. Chegamos no hospital, fizemos todos os exames, recebemos os exames, ele me acompanhou, muito obrigado, pastor. E o médico disse, não, seu João, o senhor não tem nada. Pode ir para casa. Nós fomos, aí ele disse, e aí, seu João, o que o senhor acha que aconteceu? Eu disse, pastor, não sei. Não sei se eu não estava sentindo nada mesmo, ou se eu fiquei bom com medo de como a maneira o senhor dirigiu de lá até aqui. Mas durante esse tempo, no patrimônio, eu fiquei
por esses 3 anos. Esse ano, mesmo com a indicação, eu pedi para não ir para a eleição, porque eu tenho alguns problemas de saúde, tenho que fazer uma cirurgia, e fui atendido por ele. E, se for possível, se for o desejo da igreja, depois dessa minha cirurgia, se tornarem a me indicar, vou com muito prazer exercer alguns dias nessa obra do Senhor, que é muito gratificante para todos nós. É muito gratificante trabalhar no Conselho de Patrimônio, como a irmã Mônica falou. E, se for assim a vontade de Deus, estarei à disposição da igreja. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos, mais uma vez, estarmos na casa do nosso Deus. E eu e Kênia nos tornamos membros da Igreja Batista Luz do Mundo em 2018. E durante esse tempo, 2018 até a presente data, temos servido ao nosso Deus. Eu no Ministério da Tesouraria, que a gente encara como um ministério, um serviço ao nosso Deus. Tenho servido na tesouraria. Entrei em 2018, em 2019 comecei como vice-tesoureiro do irmão Rogério, e lembro da história do Tiago, né, que era o menor aprendiz, mas eu já vinha, na igreja anterior, já tinha um ministério também nessa área da tesouraria, então tenho servido a Deus desde então, desde 2019 como vice, em 2020 já tenho sido como tesoureiro, primeiro tesoureiro dessa igreja, então tem sido um prazer poder servir a Deus nesse ministério. Ano passado recebemos um convite do pastor Vadson, né, corroborado pelo pastor Mauro, para assumirmos o departamento de casais, eu e minha esposa, eu e Kenny. Então, também temos servido a Deus nesse ministério desde o ano passado, e tem sido um prazer, tem sido algo edificante para a nossa vida, para a nossa trajetória como crentes e como servos do nosso Deus, e queremos a cada dia crescer, não somente nesses ministérios, mas que outros ministérios que Deus queira que nós atuemos e trabalhemos, nós devemos estar dispostos a trabalhar. E um fato marcante durante nessa nossa trajetória, nossa filha, quando nós chegamos aqui em 2018, a Alissa, tinha 2 anos de idade, e em 2020 teve um fato marcante na nossa trajetória. Foi o ano que o nosso querido irmão Jimmy partiu para a glória, Deus o chamou, e um fato marcante nesse ano foi que nós moramos, da nossa varanda, nós podemos ver o prédio onde eles moravam, o irmão Jimmy e a dona Carminha, e a Alissa, quando estava na varanda, ela olhava e falava, né? Olha, mamãe, olha, papai, o seu Jimmy e a dona Carminha moram ali. E nesse ano de 2020, depois que o irmão Jimmy faleceu, quem estava com ela na varanda, e ela falou, né? Mamãe, o irmão Jimmy e a dona Carminha moram ali. Aí foi quando a Kênia falou, filha, o irmão Jimmy não mora mais lá, ele está morando no céu. E aí, nesse momento, ela falou novamente o plano de salvação, que ela já vinha ouvindo aqui na igreja, né, com os professores. E aí, naquele momento, o coração dela foi tocado, ela pediu para orar, naquele momento ali, e ela entregou a vida dela a Cristo. Então, foi um fato marcante. Deus usou o irmão Jimmy, a dona Carminha, nesse momento, para que fosse tocado o coraçãozinho dela, e ela, naquele momento, se arrependeu dos pecados, confessou os pecados, e ela entregou a vida a Cristo. Então, foi um fato marcante em 2020, e nós temos muito a agradecer a Deus por esse tempo. Então, ela falou que queria entregar a vida a Cristo e orou junto com a mãe. Então, foi um momento muito marcante para a gente durante esse ano que estivemos aqui, que estamos aqui, né? Então, tem sido um prazer, né, estarmos aqui nessa igreja e desfrutando da comunhão, cada dia mais prazerosa com os irmãos, e pedimos que, com a vontade de Deus, nós possamos estar aqui mais e mais anos, até que Ele venha ou nos leve antes, mas que nós possamos, a cada dia, buscar essa comunhão, que tem sido cada vez mais prazerosa. E nós oramos que Deus continue dando saúde aos nossos pastores, né, na condução desse rebanho, e cada dia o nosso Deus seja glorificado. Obrigado, irmão. Boa noite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre o meu tempo aqui na Luz do Mundo. Então, a Luz do Mundo, para mim, significa família. E para explicar isso melhor, eu tenho que compartilhar um pouco sobre como eu cheguei aqui. Eu me converti aos 10 anos de idade na Amanaim. Cresci com o ensinamento do nosso pastor de que comunhão é poder ir na casa de um irmão e poder abrir a geladeira sem pedir permissão. E com essas palavras, ele queria dizer apenas uma coisa: intimidade.
Como igreja, ele queria que tivéssemos intimidade uns com os outros. Contudo, a igreja começou a ter uma enorme migração de crentes de outras igrejas. E não creio que isso seja algo ruim, mas não soubemos lidar com as diferentes culturas que as outras igrejas tinham, e esses irmãos chegavam trazendo essa cultura. E a consequência disso foi que a nossa comunhão foi afetada, ao ponto de que eu não me sentia mais parte daquele corpo, eu não era mais parte daquela família. Naquela época, eu estava me sentindo desigrejada, e foi uma experiência difícil na minha caminhada cristã. E até que, finalmente, eu resolvi procurar outra igreja. Achei que era o momento de eu fazer isso. E o que eu pensei que fosse levar meses, levou apenas um final de semana. Meu primeiro contato com a Luz do Mundo foi um dos momentos mais marcantes que tive aqui na igreja, pois foi onde encontrei aquilo que tanto sentia falta, a comunhão. Era um sábado que ia ter mocidade e também era o aniversário da Sabrina e da Sara. Ou seja, eu estava lá de penetra, né? Mas em nenhum momento eu me senti dessa forma. Fui muito bem recepcionada e encontrei aquilo que eu mais ansiava, a comunhão. Comecei a vir aos cultos à noite, EBD e, por fim, às quartas. A Luz do Mundo se tornou minha família na fé, onde eu sei que tanto eu quanto meus pais e irmãos são amados. Um lugar onde eu confio, pois Deus é o centro da nossa igreja. Como o irmão Hoover falou hoje de manhã, não somos perfeitos, e na realidade a gente nunca vai ser. Mas estamos na busca de cumprir a responsabilidade que temos diante do nosso Salvador, diante do nosso Senhor. Quanto ao ministério, hoje atuo como professora da EBD dos juniores, e tem sido uma experiência maravilhosa e um grande privilégio servir nessa área. E, para finalizar, gostaria de deixar o trecho de Filipenses 1, 9 a 11, que o pastor citou essa manhã, e que possamos imprimir essas palavras no nosso coração. O trecho diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Obrigada, irmãos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Luz do Mundo. Apesar de ter muitos anos de convertido, mais de 20 anos, eu cheguei aqui na igreja em 2020, então eu tenho 3 anos aqui na Igreja Luz do Mundo. Cheguei um pouco receoso, preocupado, inseguro. Foi um pouco difícil me adaptar, mas logo percebi que, como um servo do Senhor Jesus, haveria muitas oportunidades para me envolver e trabalhar para Cristo. Por isso, sou muito, mas muito grato mesmo pela acolhida dos pastores e irmãos, pelas orações e amor demonstrados de tantas maneiras. Agradeço também pela oportunidade de ser professor da EBD, tanto nos jovens como na sala dos juniores, uma sala em que tenho um grande carinho trabalhar com eles e é um privilégio ser treinado pelo pastor Watson. Gratidão também pelo discipulado, pela oportunidade que a irmã Joelma me convidou para participar também da equipe de discipulado. Agradeço à igreja pela confiança nessa área em que eu cresci bastante. Também pelo departamento de música, em que tenho um carinho enorme em trabalhar nesta área. Nunca imaginaria que um dia poderia estar trabalhando com o Jailson, um grande amigo. Enfim, gratidão por todas as oportunidades que Deus tem me dado para crescer espiritualmente e edificar esta igreja. Como alguns mencionaram, tanto ontem como hoje, a igreja sempre esteve presente em momentos difíceis da minha vida. A gente viu exemplos de alguns irmãos que contaram. Então, o meu fato marcante que eu queria contar foi quando eu tive que fazer minha cirurgia no tornozelo. Meu pós-operatório foi bem difícil,
E eu pude perceber a presença dos irmãos, o carinho e o amor que tiveram para comigo, pelas inúmeras ligações, pelas visitas, pelas orações, foi de grande conforto para mim. Teve até um fato que o pastor Mauro me ligou, e eu não tinha o número salvo dele, e ele perguntando como é que você está, como é que está a questão das dores e tal, e eu, mas quem é que está falando? Aí ele, rapaz, pastor Mauro e tal, pastor, desculpe e tal. Então, foi uma ligação muito importante. Quando ele ligou, a irmã Sandra também me mandou várias mensagens. Então, cada visita da mocidade, cada ligação foi muito importante. Percebi o amor da igreja de maneira muito prática e reconheço que não mereço tanto. Que bênção fazer parte dessa igreja e poder contar com toda a família de Cristo e principalmente também com os nossos amados pastores, que eu sei que em qualquer momento eu posso procurar eles e poder conversar com eles e receber conselhos. Meu desejo e oração é que Deus continue me capacitando mais e mais para o serviço dele e como igreja possamos continuar crescendo, amando uns aos outros em união e glorificando ao nosso Pai Celestial. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com a Luz do Mundo. Nessa igreja, eu aprendi que igreja é um grupo de pessoas, mas não qualquer grupo. É um grupo especial, onde cada membro é importante e onde todos representam o corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje, celebra-se o aniversário da igreja local, a IBLM, e eu queria contar minha experiência nesses 11 anos que frequento a igreja. Quando eu nasci, minha família já estava na igreja, meus pais sendo membros dela. Então, desde pequeno, fiquei ouvindo o Evangelho, e aos 4 anos, eu decidi aceitar Jesus no meu coração. Eu me arrependi dos meus pecados e me tornei um filho de Deus. Eu me tornei participante dos meus pecados e me tornei um filho de Deus. Eu me tornei participante da Igreja Universal de Jesus e aos 10 anos eu fiz profissão de fé e me tornei membro da Igreja Batista Luz do Mundo, cumprindo assim a ordenança do batismo em 17 de outubro de 2021. Fui batizado pelo pastor Watson aqui nesta igreja. Participei então da minha primeira ceia. Essa data foi muito importante para mim. Eu também ganhei uma Bíblia nesse dia, assinada pelo pastor Mauro e pelo pastor Watson, e pelos meus pais. Vou ler agora o que meus pastores me escreveram. Eu gostei muito. Pastor Mauro. Daniel, só uma frase. Continue sendo fiel ao Senhor Cristo, até o dia do seu encontro com Ele. Grande abraço e parabéns. Pastor Watson. Daniel, agradeço ao Senhor por sua vida e testemunho. Que o Senhor permaneça conduzindo seus passos. Tamo junto. Em termos de trabalho na igreja, eu tive a oportunidade de servir tocando piano em alguns cultos e ajudava a passar os slides no culto infantil. E cantei no coral infantil, que na época era dirigido por meus pais. Por fim, eu gostaria de dizer que a igreja é muito importante para mim, porque eu tenho comunhão com muitos irmãos, eu tenho aprendido muito com meus professores, e é aqui onde está grande parte dos meus amigos. Sou muito grato ao pastor Watson por ter me batizado, e vou continuar estudando piano, e quem sabe poderei servir mais aqui na música. Obrigada. Boa noite, irmãos. Eu estou até um pouco rouca e nervosa, assim, para falar para os irmãos, mas essa igreja tem sido uma bênção na minha família, né? A gente foi muito abençoado ter vindo para cá, minha família, eu, Emílio, Elias. A gente passou um ano orando na decisão de vir aqui para a Luz do Mundo. Foi na época da pandemia, nós em casa assistíamos às pregações do pastor Mauro, assistíamos às pregações do Apocalipse. Eu sempre falava, Elias, está aqui, foi o pastor que casou a mamãe e o papai, foi o pastor que batizou a mamãe. Então, assim, para mim é um orgulho estar aqui nessa igreja. É uma bênção cada dia, cada vez que eu aprendo com cada irmão aqui. A igreja, para mim, representa o quê? Serviço, representa comunhão, representa amor. E a Luz do Mundo, ela tem tudo isso. Além disso, muitos rostos conhecidos da minha juventude estão aqui. Então, a gente tem uma comunhão muito boa com os irmãos. E Deus me deu a oportunidade de servir no departamento infantil.
cada vez mais, não é um serviço, é um aprendizado. Deus tem me ensinado cada dia com aquelas crianças, Deus tem me edificado com isso. Edificado nas lições, edificado com cada criança, em oração por cada criança. Então, assim, é fantástico. Eu tenho também que agradecer ao casal Marli e Vadson. Eles, irmãos, quanto o cuidado que eles têm com o filho de vocês, o cuidado que eles têm com a doutrina. Então, assim, para mim é fantástico. Pepe Joelma, na mocidade, meu filho foi espiritualmente edificado. Então, assim, cada membro aqui da igreja. Aí, quando eu fico vendo até a verbena lavar as louças lá, sorrindo, o Fidel lá com alegria. Então, assim, isso me faz lembrar que é comunhão. Então, essa igreja me traz isso, cada irmão traz esse sorriso, traz até aqueles irmãos que a gente não tem muito contato, mas o cumprimentar do irmão, aquele estar, chegar junto, entendeu? Então, assim, isso me lembra comunhão, isso me lembra, a gente tinha na nossa igreja Manancial, logo quando eu cheguei lá, seu Humberto está aqui, seu Humberto lembra, e a dona Lindalva, que a gente tinha essa família, e eu me sinto aqui também nessa família. E eu agradeço a Deus pelo privilégio e a honra de cada momento estar aqui nessa família, e quanto isso tem sido edificante para a minha família. Eu vou deixar um salmo que eu gosto muito, e Deus tocou no meu coração para ler para os irmãos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem a lira e a harpa, quero acordar ao alvorecer. Então, ao alvorecer é quando amanhece o dia e a gente já sabe que tem programação na igreja e quer vir cedo para a igreja. O Elias é um lá em casa que ele fica concorrendo com a gente. Vamos se arrumar para ir para a igreja, vamos para a igreja. Então, isso me edifica muito, entendeu, irmãos? Eu te darei graça entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a ti nas nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilha a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade, e exultarei e dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Gileade é o meu nome, e também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cedro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, e sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filista jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não nos rejeite, ó Deus. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Preste-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém, irmão. Eu quero que essa comunhão sempre seja edificada cada vez mais. Mesmo aqueles irmãos que eu ainda não tive contato, Deus tem colocado no meu coração de orar, buscar o contato com esses irmãos. Agradeço cada dia por fazer parte dessa igreja. Amém. Quero agradecer ao pastor Charles por ter chegado até aqui com a Kelly e os 3 filhinhos. E dizer que você alcançou o seu objetivo de uma maneira muito clara, muito feliz, objetiva, e eu fico muito satisfeito com o que a igreja teve o privilégio de ouvir nessas 4 pregações, alcançando o objetivo precisamente do que eu tinha quando eu escolhi o tema, da questão do envolvimento do crente com a sua igreja, do crente de uma maneira geral e, obviamente, particularmente, o membro da Igreja Batista Luz do Mundo. Ore por nós, pastor Charles, estaremos orando pelo seu ministério, também aqui tão pertinho, né? Mas é um perto que pouco se vê, todo mundo ocupado e com algum tipo de atividade. Agradecer a Deus pela existência da Igreja Batista Luz do Mundo, agradecer a cada um de vocês que tem servido aqui, alguns mais tempo, outros menos tempo, e dizer que tem sido um privilégio muito grande trabalhar nesta igreja e poder servir esta igreja nesses 15 anos de existência, e vamos tocando até quando Deus tiver o seu plano. Então, eu estou com a missão aqui de encerrar, ao mesmo tempo entregando para a Elisa. Ela vai dizer alguma coisa, que eu não sei o que é,
O que eu sei é que ela tem 15 anos. Então, não sei se isso associa a alguma coisa na cabeça de vocês, né? No nosso aniversário, ela tem 15 anos. Então, a Elisa vai dizer alguma coisa e vai encerrar tocando, não é isso? Mas, antes disso, eu quero orar. Aí, depois, a Elisa fala, ok? Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder te servir, independentemente da igreja em que nós te servimos, mas te servir. É um independentemente relativo, no sentido de qual igreja específica vamos te servir, mas não é uma escolha se eu vou te servir, ou se o crente vai te servir, ou não, através de uma igreja. Isso não é opcional, como foi deixado muito claro aqui pelo pastor Charles, com base nas Escrituras. Eu me converti agora e vou pensar se eu vou te servir através de uma igreja, eu vou pensar se eu vou me envolver com a minha igreja local. Não. Agora, quanto à igreja em si, tu desse liberdade para cada crente escolher, dentro da sua consciência, e alguma igreja que, de acordo com a sua própria avaliação, tenha posições corretas em termos de doutrina, em termos de coerência de vida cristã, dos líderes e membros e todos. Então, muito obrigado pelo privilégio de cada crente neste mundo poder te servir, e te servir através de uma igreja local. Imagino que tenha lugares que seja muito difícil fazer parte de uma igreja local, até existir uma igreja local, pelas perseguições e pelas circunstâncias adversas que nós não temos nem ideia, talvez apenas lendo e olhe lá, alguns casos. Olhando para nós, neste país até aqui, tem sido fácil. O pastor Charles tocou neste ponto. O que tem nos custado te servir até este ponto neste país? Muito pouco, no sentido de sacrifício, de risco. Então, é um privilégio, mas muitas vezes, privilégio demais estraga. Privilégio demais fica sobrando, em termos de responsabilidade, em termos de uma consciência dizendo, sirva mais, faça mais. Então, nos ajuda ao não usarmos esta bênção da liberdade de uma maneira irresponsável, e fazendo da igreja quase que um opcional, fazendo do envolvimento na igreja o segundo, o terceiro ou quarto item na sua lista de prioridades. Nos ajuda a dar a prioridade correta, ou as prioridades corretas em nossa vida, a nós mesmos, a nossa família, a igreja, a sociedade, é tudo que nós temos a obrigação, e nisto a igreja, que esta igreja e a igreja de quem está presente aqui, que faça parte de uma outra igreja, que assuma uma prioridade altíssima na própria vida. Muito obrigado por esta igreja, e que cada um tenha esse pensamento que é bíblico. Nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, e que sejamos fiéis, sempre fiéis, e brilhando como luz do mundo aqui nesta igreja. Muito obrigado por cada um que chegou aqui, de maneira especial, ser com o pastor Charles, Kelly e família, que eles voltem em paz para Mossoró. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado. Elisa. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa. Eu tenho 15 anos, como o pastor Mauro disse, e eu nasci em Brasília em dezembro de 2007. E no final de 2008, a minha família se mudou para Fortaleza. Foi nessa época que encontramos a Igreja Batista Luz do Mundo. Nesse tempo, a igreja se reunia aos domingos no auditório da ABAB, Agência Brasileira de Viagens. E nas quartas-feiras se reunia na varanda do apartamento do pastor Mauro e dona Sandra. Eu não me lembro muito bem, pois era muito pequena.
Tinha apenas 1 ano de idade, mas minha mãe me falou que ela era minha professora na salinha das crianças na Abave, onde também estavam Josué, Ícaro e Luíse. Um tempo depois, a igreja mudou de sede para a rua Carlos Vasconcelos. Eu me lembro que foi nessa sede que eu toquei violino pela primeira vez em um culto, numa apresentação do coral das crianças. Nesse tempo, o pastor Watson chegou com a tia Marli, Alice, Lívia e Viviane. Pastor Watson convidou meu pai para ser o responsável pelo culto infantil. Uma das coisas que me lembro muito bem foi que no Dia das Crianças, meu pai organizou um teatro de bonecos com a história missionária de Pedrinho. Depois, a igreja se mudou para essa sede atual. Foi aqui onde eu fiz minha profissão de fé e me batizei com o pastor Mauro. Depois chegou o tio Jailson, que organizou uma pequena orquestra para o louvor. Eu sou muito grata a Deus pela Igreja Batista Luz do Mundo. Sou muito grata ao tio Renato, que sempre me deu oportunidades para participar no louvor aqui na igreja e também me incentivou a continuar estudando música. Também Matheus Pontes, irmão do tio Lucas, que me incentivou na época que foi coordenador de música na nossa igreja. Sou muito grata ao tio Jailson também, que me estimula a servir na música e sempre me traz desafios como esse. Foi aqui na Luz do Mundo que eu cresci, aprendi sobre Cristo e fui instruída para a salvação. Agora eu vou tocar um hino em gratidão a Deus. A letra diz assim: como agradecer a Jesus o que fez por mim? Bênção sem medida vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.